Bom dia, criança linda do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Que bom saber que vocês estão bem, né? Estão felizes com Jesus. Hoje nós vamos começar mais uma lição, mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. E antes disso, nós vamos fazer a nossa oração. Vamos juntos orar ao nosso Deus? Vamos? Vamos agradecer a Ele por todo o cuidado e livramento, né? E quem está com saudade da igreja? Nós estamos em um mês muito importante, que é o mês da criança. Então, nós vamos orar e pedir ao nosso Deus para abençoar todas as crianças também, tá bom? Então, mãozinhas juntas, vamos orar. Papai do céu, muito obrigado pelo teu cuidado e pela tua proteção. Senhor, em nome do teu filho amado Jesus, nós te pedimos que abençoe todas as crianças do planeta, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa dar, Senhor, o alimento, a moradia, saúde e proteção. Abençoe as crianças que nós conhecemos e aquelas que nós também não conhecemos. Em nome de Jesus, amém. Você acabou de orar pedindo ao nosso Deus que abençoe todas as crianças. Olha que coisa boa. O nosso Deus, ele vai ouvir, eu creio, a nossa oração. Amém? E agora nós vamos fazer a leitura. Preste bem atenção nessa leitura bíblica, que eu acredito que vocês já conhecem. Vamos falar juntos então? Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Amém? E qual é o título da nossa lição de hoje? A nossa lição de hoje é Estou perto de Deus. Quem aí está perto de Deus? Você está perto de Deus? Amém, nós estamos perto de Deus. Sabe por quê? Eu vou te contar essa história, tá? Espera só um pouquinho. Vocês se lembram do que nós estávamos estudando? Nós estávamos estudando sobre Jesus, né? Os últimos dias dele aqui, quando ele morreu e ressuscitou. E essa história me faz lembrar, sabe de quê? De Adão e Eva, né? Quando eles estavam lá no jardim, Deus fez um jardim perfeito para eles desfrutarem. Só que aí eles decidiram o quê? Eles decidiram pecar. Eles comeram a árvore, né, do discernimento do bem e do mal. E aí o pecado deles os impediram de ficar perto de Deus. E quando eles comeram, eles se sentiram vergonha. E aí eles ficaram longe de Deus. Eles se encontravam com Deus todos, eles se encontravam com Deus e eles tinham um contato com Deus. Só que a partir deste momento, eles perderam o contato com Deus, né? Eles eles se vestiram e eles tinham que trabalhar, né? E depois que Adão e Eva pecaram, todas as pessoas nasceram pecadoras. Depois do pecado de Adão, todo mundo que nasceu tem pecado, porque Adão e Eva pecou. Se Adão e Eva não tivessem pecado, talvez nós estivéssemos vivendo no paraíso ainda, né? Sem choro, sem dor, sem sofrimento, né? Mas só que aí por conta do pecado, todo mundo já nasce pecador. Isso é muito triste, não é verdade? É muito triste. O pecado, ele é o obstáculo que impede todo mundo de chegar perto de Deus, né? Porque todo mundo tem pecado. Não foi só Adão e Eva, né? Eles foram os primeiros a pecar. Mas depois que eles pecaram, todos nasceram
pecadores. Só que a Bíblia diz que o pecado ele precisa ser castigado, né? E que não há nada que nós possamos fazer que nos leve para perto de Deus. Só que aí, Deus, ele pensou em cada detalhe. Ele pensou em como poderia ajudar a humanidade, como ele poderia deixar a humanidade perto dele novamente. Aí sabe o que ele fez? Foi assim que Deus enviou Jesus ao mundo. A fim de quê? A fim de receber o castigo pelos nossos pecados. Porque o castigo, ele precisa ser castigado, não é? Só que aí, Jesus, ele veio, né? Foi o único jeito para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. E aí, Jesus ele veio para salvar quem? O pecador. Ele sofreu pelos nossos pecados, tá? E aí ele sofreu pelos nossos pecados e hoje nós estamos livres. Livres por quê? Porque Jesus ele nos perdoou. Mas para isso nós precisamos crer que Jesus nos salvou do pecado, né? E pedir perdão se caso nós fizermos algo que não agrada a Deus. Você se lembra do que nós estudamos nas lições anteriores? Né? O que aconteceu com Jesus? Jesus ele foi capturado, mesmo não tendo feito nada de errado, né? E ele foi traído por quem? Por Judas. Judas falou para as pessoas onde Jesus estava, né? Para os soldados que queriam capturá-lo, né? Mas ele nunca pecou. Ele nunca pecou, ele sempre fez o bem. E aí ele foi castigado. Ele foi castigado e ele foi morto em uma cruz. E onde que Jesus foi crucificado? Você se lembra o nome do lugar? O nome do monte era chamado de Calvário. E ali algumas pessoas disseram coisas terríveis para Jesus. Você se lembra? As pessoas falavam que se ele fosse realmente o Messias, ele tinha que salvar ele e os outros daquela cruz. Só que Jesus fez o quê? Jesus falou algo ruim? Não. Jesus pediu a Deus que perdoasse aquelas pessoas, né? Porque eles não sabiam do que estavam fazendo. E você se lembra onde o corpo de Jesus foi colocado? Ele foi colocado em um túmulo, né? E aí os guardas ficaram lá olhando. Só que quando eles chegaram, quando as mulheres passaram 3 dias, as mulheres chegaram lá, o que tinha acontecido? O túmulo estava vazio, porque Jesus tinha ressuscitado, né? Jesus ele ressuscitou e ele ressuscitou. Né? Depois disso ele apareceu aos seus discípulos, né? Para mostrar que ele tinha ressuscitado e onde ele estaria, né? Ele estaria com Deus no céu. E aí ele disse que para onde ele vai, para onde ele foi, ele voltaria para nos buscar. Olha só, o pecado, ele afasta o homem de Deus, mas Jesus, ele veio para morrer, ele sofreu em nosso lugar, né? E através de Jesus, nós temos a salvação. Mas o que nós precisamos fazer para ter a salvação, né? Nós precisamos orar, nós precisamos obedecer, né? Nós precisamos primeiro crer que Jesus ele é o nosso Salvador. Nós precisamos, né, aceitar a Ele como nosso Salvador em nosso coração. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, né? E fazer o bem. E fazer o bem, né? Fazer o bem, contar essa maravilha a outras pessoas, porque só Jesus ele pode tirar o pecado, né, do mundo. Ele tirou o pecado do mundo e ele nos leva para perto de Deus, né? E então agora nós vamos crer, né, que Jesus é o nosso Salvador e ele fez coisas maravilhosas, né, para nos salvar, né, para que nós estivéssemos perto de Deus. E aí agora eu tenho um desafio.
Qual é o desafio de hoje? Nós sabemos que o pecado nos deixa longe de Deus. E o desafio de hoje é o seguinte: você vai fazer um X no obstáculo que impede Tobias, que é esse garotinho aí, ó, de chegar perto de Deus. O que impede Tobias de chegar perto de Deus? É o quê? É o balãozinho de pensamento ou é o pecado? Então você vai marcar um X no obstáculo, né? Mas nós temos quem? Quem é que pode nos ajudar? É Jesus. Ele, né? Ele é o nosso Salvador. Então você vai fazer um X aí, né, no obstáculo e vai mandar lá no grupo. Tudo bem, crianças? Beijo grande para vocês e até a próxima aula. Ah, não se esqueça, nós teremos uma surpresa para vocês. Aguarde só essa surpresa, tá bom? Depois eu vou contar mais para vocês.